Olá, amigos do canal. Estamos aqui de volta mais uma vez para falar de Mundial de Clubes. Dessa vez uma dinâmica um pouco diferente, um pouquinho antes agora de começar a última rodada da fase de grupos. A gente vai aqui fazer uma análise antes dos jogos e simular para ver como é que ficariam os confrontos nas oitavas de final, se os brasileiros vão passar, se vão em primeiro, em segundo e quem devem ser os prováveis adversários já na fase de mata-mata. Obviamente aqui comigo está ele, Matheus. É isso aí, Bruno. Estamos aqui fazendo uma dinâmica um pouco diferente das duas primeiras rodadas, que a gente estava comentando jogo a jogo dos times brasileiros. Mas agora, faltando uma rodada para encerrar essa primeira fase, é bom a gente dar uma variada, a gente dar uma apostada aqui, podemos dizer, em qual que será o mata-mata. E já fazer um aviso aqui para a galera que nós atingimos 210 inscritos e agora nós estamos mirando os 220. Então já chega se inscrevendo aqui no canal e comentando o que você está achando dessa Copa do Mundo de Clubes. E no final você pode comentar também zoando a gente, que a gente não entende nada de futebol, que está colocando os times aqui que não vão passar, está colocando a ordem errada. Você pode criticar a gente aqui à vontade também, ou elogiar se você concorda com a gente. Exatamente, toda a galera que está chegando aí agora, muito obrigado, né? Primeiramente pelo apoio no nosso canal. Se você ainda não é inscrito e gostou do vídeo, está gostando dos nossos vídeos, já se inscreve aí embaixo também para a gente conseguir produzir ainda mais conteúdo aí que a gente gosta bastante. E também comenta que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal. Igual eu falei, a gente está fazendo uma coisa nova aqui nesse negócio de simulação. Se vocês gostarem, a gente pode continuar fazendo ou também um outro tipo de quadro aqui no canal. Vou começar, Matheus? Vamos lá, aqui para a galera ficar melhor visualizar aí, para visualizar melhor, é assim que se fala. Estamos aqui com o simulador que nós vamos colocar os times nas primeiras e nas segundas colocações. E quem passa, começando com o grupo do Palmeiras, o meu palpite é que vai ser aquele joguinho de compadre entre Palmeiras e Inter Miami. O empatezinho classifica os dois. E eu não vejo ninguém fazendo muita questão de se arriscar nesse jogo. Exatamente, eu acho que faz sentido, né? Lembrando que Palmeiras e Inter Miami estão empatados na liderança com 4 pontos, enquanto Porto e Al-Ahly têm 1 ponto cada, e o Palmeiras leva a melhor por conta do saldo de gols, tem 2 de saldo contra 1. Então o empate passa os dois, o Palmeiras em primeiro. Eu não acho, por exemplo, que nenhum dos dois times deve entrar com um time completamente reserva, até porque essa competição você também tem uma premiação por resultado na partida. É uma premiação financeira legal, assim, principalmente para os times brasileiros. Mas eu também vejo os dois times, talvez nem que eles combinem antes, mas eu não acho que ninguém vai querer arriscar alguma coisa, igual você falou. Uma derrota pode deixar de fora, dependendo do resultado de Porto e Al-Ahly, principalmente o Inter Miami, né? O Palmeiras também, porque foi um empate. Lembrando que se caso tiver um empate, primeiro critério de desempate é o confronto direto. Então, por exemplo, se o Palmeiras ganha Inter Miami e Porto, o Porto ganha Inter Miami e Porto, o desempate é para o time de Miami. Então, o time europeu precisa de uma combinação de resultados, enquanto Palmeiras e o time do Messi podem só jogar ali tranquilo, conseguir o empate que ninguém fica triste. Exatamente. Então, já vou colocar aqui. Para mim, o Palmeiras passa em primeiro e o Inter Miami passa em segundo. Exatamente. E um caso que esse grupo tem é que ele vai jogar depois do grupo B. O grupo B vai ser resolvido nos jogos das 10 da noite, enquanto o grupo do Palmeiras vai ser resolvido antes. Então, existe a possibilidade da famosa escolha de adversário. Quem não lembra o presidente do Corinthians agradecendo a Deus porque pegou o Guarani nas oitavas de final da Libertadores e acabou sendo eliminado. E, Exatamente. e nesse grupo aqui tá bem aberto. Tem possibilidade de acontecer de tudo. Isso, né? Até o Atlético de Madrid,
que está em terceiro nesse momento, empatado com o PSG, os dois com 3 pontos, e o Botafogo na liderança com 6, 2 jogos e 2 vitórias. Aqui o Atlético de Madrid, para passar, teria que torcer por uma vitória do Paris Saint-Germain, o que muito provavelmente deve acontecer contra o Seattle Sounders, e o Atlético tem que ganhar do Botafogo e ganhar, de novo, empata, e aí no confronto direto, o Atlético de Madrid teria vantagem contra o Botafogo, só que aconteceria aquela questão do empate triplo, né? Que ficariam os 3 times com 6 pontos. E aí você excluiria a partida contra o Seattle Sounders, e o que valeria é o saldo de gols nas 3 partidas. Então, nas partidas deles contra eles, né? Saldo de gol de Atlético contra Botafogo e PSG nesse caso, que não é um bom saldo, porque eles tomaram 4 gols do PSG, tomaram 4-0. Então, para ganhar do Botafogo nesse critério, com esse empate triplo, eles precisariam descontar ainda esse saldo de gol. Então, a situação é bem complicada para o Atlético de Madrid, mas não é impossível. Eu acho que o discurso ainda deve ser de alguma confiança, eu imagino. Mas eu acho que Botafogo e PSG passam. Exatamente, eu tô com você. Para mim, passa o PSG, passa o Botafogo. E nessa ordem, o Paris Saint-Germain vai ganhar o jogo do Seattle Sounders, deve ganhar bem. E o Atlético de Madrid eu vejo ganhando o Botafogo, indo para um jogo de tudo ou nada, mas não o suficiente para tirar o saldo de gols, que é bem complicada essa situação. Precisaria ganhar de 3-0 do Botafogo para garantir a vaga, então não vejo esse cenário acontecendo. O Botafogo passa, mas passa em segundo para mim. Eu discordo, eu acho que o Botafogo tem uma boa chance de passar em primeiro nesse grupo. Eu acho que deve vir para um jogo bem conservador contra o Atlético de Madrid, porque, igual você falou, até uma derrota com 2-0 eles continuam passando de fase e passando em segundo. Mas, então você pode se defender, você não precisa propor o jogo, assim como fez contra o PSG, jogou muito bem contra o melhor ataque da Europa. O próprio Luiz Henrique falou isso, que foi o time que melhor defendeu o PSG durante toda a temporada. E o Atlético de Madrid, é, de longe, tem das principais características um time que propõe o jogo. É um time muito mais reativo do que propositivo, tem bastante dificuldade, inclusive, quando tem que atacar, tem que criar o seu próprio ataque. Eu acho que o Botafogo vai ficar confortável nesse mesmo esquema de se defender primeiro que fez contra o PSG e vai sair nos contra-ataques. Então eu acho que um empatezinho aqui é um 1-1 seria um resultado que eu apostaria e eu colocaria Botafogo em primeiro e PSG em segundo. Ok. Vou colocar porque na bola dividida nós vamos favorecer os times brasileiros, mas só fazendo a ressalva aqui de que eu vejo possibilidade do PSG passando em primeiro. E a gente pode fazer dos dois, né? Depois a gente inverte aí para ver como é que ficaria o cruzamento. Mas na minha aí o Palmeiras se dá mal. Nessa aí No o caso. Palmeiras, que todo mundo falava no começo que tinha que passar em primeiro para fugir do PSG, olha o que aconteceu. Quer fazer dos outros grupos aqui também, não só dos brasileiros? Tem que fazer para a gente ver, né? Contra quem que vai ter o cruzamento, a gente só fala menos. Beleza. Para mim aqui é Bayern e Boca. Você acha que o Boca consegue tirar o saldo? Eu acho que consegue tirar o saldo. Cara, pode ser. Eu aceito esse Bayern e Boca. Boca vai Vamos para. usar. Vamos usar também. Os europeus não É, estão com nada nesse Mundial. Vamos usar. Boca tem que fazer 5 gols aí, né? Para E passar, depende, mas. depende de quanto o Bayern vai fazendo Benfica também. Isso. Isso pode E ajudar. diga-se que o Bayern não é um time que joga para empatar. Exatamente. Eu acho que o Bayern de Munique, quando as pessoas falam de máquina, para mim vem o Bayern de Munique, são todos ciborgues programados para tomar as decisões mais otimizadas no futebol. Enquanto estiver jogando, eles querem fazer gol. A gente falou aqui, se marcar um jogo beneficente do Bayern contra a Influenza, vai ser 490-0 pro time alemão. Exatamente. Time sério. O Bayern de Munique é um time sério. Mas vamos passando agora para o grupo do Flamengo, que está bem encaminhado para ser primeiro, ou já garantiu a primeira colocação. Já garantiu a primeira colocação. Já garantiu a primeira colocação, então
Já vou colocar aqui. Já É porque verdade. tem o critério de desempate contra Chelsea e Isso mesmo. Esperance. E os dois que vão se enfrentar, então não é possível haver um empate triplo, é verdade. E para mim o Chelsea garante segunda vaga aqui. Acho que sem muito segredo. O Chelsea não fez um grande jogo contra o Flamengo, mas eu acho que ainda é melhor do que o Esperance, que também não é um time completamente bobo, né? Eu não acho que o Chelsea também pode entrar com o pé mole e nem acho que vai acontecer, porque não fizeram isso contra o Flamengo. Foi um jogo muito duro, muito físico. E os caras foram extremamente criticados, né? Foram criticados aqui no Brasil, foram criticados na Inglaterra. Eu acho que os jogadores vão estar com uma motivação a mais para esse jogo. Enquanto o Flamengo não está jogando por nada contra o Los Angeles FC, que também não joga por nada, mas também não acho que deve entrar sem vontade, porque, igual eu falei, cada vitória nesse Mundial dá um bônus financeiro legal para os times. Então, o Flamengo, mesmo numa segunda, terceira marcha, ainda deve buscar a vitória. Exatamente. E o Chelsea querendo dar resposta, né? Como você destacou no Mundial, que derrota para o Flamengo ficou feia, né? Não perdeu só no resultado, não. Perdeu na bola, como a gente falou no nosso último vídeo. Inclusive, quem quiser assistir, dá uma conferida aí no canal, que o vídeo ficou bem legal. É isso mesmo. Chegando agora nesse grupo do River Plate, eu vou usar aqui, tá? Para mim é Inter de Milão e Monterrey que vão passar. Cara, esse grupo aqui a gente teria que fazer simulação dos resultados, né? Porque tá bem embolado. Tá River em primeiro com 4, Inter em segundo também com 4. River que tem vantagem aqui no saldo de gols. Monterrey com 2 pontos e Urawa Reds com 0. Mas Inter e River jogam um contra o outro. Então, por exemplo, se os dois empatarem e o Monterrey ganhar, aí tem aquele empate triplo e vai para saldo de gols entre os três. E o Monterrey empatou com as duas equipes. Então aí vai ter que ver aqui o saldo para calcular. E eu não lembro de cabeça aqui quantos gols que cada um desses times fez no Urawa Reds. Mas O River fez 3-1, que o jogo com o Monterrey foi 0-0. E a Inter de Milão ganhou de 2-1 do Urawa. então a Inter ficaria de fora no caso do empate, né? Se os dois empatam, o Monterrey ganha. Não. O Monterrey fica de fora. Porque o Monterrey vai ficar com saldo 0. Que empatou os dois jogos. Mas eu acredito que a Inter vai ganhar do River Plate. Também acho que é possível. O River não tem jogado bem, enquanto a Inter também não tem jogado bem e vem bastante pressionada. Eu acho que um time que foi finalista de Champions empatar com o Monterrey e ganhar de 2-1 do Urawa Reds, os caras também vão vir mordidos. Mas é um jogo que o River Plate gosta de jogar, né? Aquele jogo típico de futebol argentino, cera, picota o jogo. Se o River consegue fazer um gol aí, eu acho que a Inter de Milão vai ter certo trabalho para conseguir sair com o resultado positivo. Se tem um ponto a favor da Inter é que o principal jogador deles conhece muito bem o futebol argentino, né? Lautaro Martinez fez estrago quando estava no Racing ainda. Vamos usar aqui River e Monterrey? River e Monterrey, pode botar. Depois a gente muda o cruzamento também, qualquer coisa, para ver outras possibilidades. Vendo como que seria se a Inter passasse. Isso. Chegando no grupo do Flusão, que tem a vantagem de depender só de si para ser o primeiro colocado do grupo, né? Se vence o Sundowns, já conquista essa vaga. Exato, mas lembrando que o Mamelodi Sundowns também joga o jogo da vida, né? Se ganhar, tá dentro. Oi? Deu um calorzinho no Borussia lá no. Exato. E o Fluminense, que jogou tão bem contra o Dortmund no primeiro jogo, contra o Ulsan Hyundai, foi um jogo bem mais morno da equipe, na questão principalmente de entrega dos jogadores. Eles estavam com muito menos intensidade, que até é normal, né? Acho que quando olho os resultados, mas passou um sufoco ali, né? Terminou o primeiro tempo perdendo de virada de 2-1.
conseguiu encontrar 2 bons gols. Mas eu ainda aposto com o Fluminense passando. Cara, eu acho que tem um risquinho aqui de passar em segundo, hein. O Borussia ganhando do Hyundai e o Fluminense empatando. Quer colocar o Fluminense em segundo, então? Eu acho que eu consigo ver esse mundo. O que você acha? Também, se o Borussia Dortmund entrar realmente dedicado contra o Hyundai, a chance de ganhar bem existe. Então, vamos nessa aqui. Infelizmente, né, porque o Borussia Dortmund para mim é um dos times que está de sacanagem nesse campeonato. Não, você Me- viu me- os Merecia ter tomado o empate, tá? Só digo isso. exato, você viu os reservas que não ficaram no banco, eles ficaram dentro do vestiário por causa do Vi. ar-condicionado? Para mim isso é uma falta de respeito com a competição. Quero ver se na Não, Copa do Mundo esses jogadores ano que vem vão ficar dentro do vestiário. não aguentariam 5 minutos de campeonato carioca. E aqui é Jogar, tranquilo, né? Ah, não, jogar em pode falar. Bangu? Jogar em Bangu em janeiro? Não aguenta, não aguenta. É, pegar o Cuiabá no final do ano, em dezembro? De noite fazendo 30 graus? Se for jogar no Jacone, que não enxerga nada na neblina, Não, sem é chance. fácil. Jogar só na condição mais propícia é fácil. Até eu e o Matheus jogamos. Isso aí. Jogamos até 800 metros de altitude, a gente consegue jogar. Passou disso aí, eu já não garanto muita coisa. Esse não tem muito o que falar, né? É Juventus e Esse Manchester aqui, City. podemos dizer que o mal venceu nesse grupo, os dois europeus conseguindo a vaga. E para mim, o City, apesar da Juventus ter feito 2 bons jogos, 2 bons resultados, vai ficar tudo para ser decidido na última vaga. Eu vejo o City passando em primeiro. Exatamente. Mais time. A gente não temos muito o que falar. E chegando no grupo do Real Madrid, que mesmo com jogador a menos conseguiu ganhar o jogo. E vou falar, não fez mais que obrigação, porque o time do Real Madrid é muito melhor que o do Pachuca. Vai para a última rodada contra o Salzburg também para ver qual dos dois passa, né? Eles estão com 4 pontos. O Al Hilal tem 2. Se ele ganha do Pachuca, o grupo fica mais embolado. Exato. Se ele ganha, Real Madrid e Salzburg empatam, tem mais um empate triplo. Mas se o Real Madrid ganha, por exemplo, qualquer um dos dois que ganhar, e o Al Hilal ganhando também, ou o Salzburg ou o Madrid ficam de fora. Então aqui também tem uma grande chance disso acontecer. O Pachuca já não joga por mais nada e o Al Hilal vai jogar pela vida. Aqui, se eu tivesse que apostar, Real Madrid e Al Hilal. Eu também, porque o Real Madrid vai querer ganhar esse jogo, né? Já deixou ponto pelo caminho no grupo, se empata mais um jogo. É uma equipe que, se não ganhar todos os jogos, já vai ter gente, já vai ter burburinho, já vai ter pressão. Então, o Real Madrid acho que vai ir para ganhar o jogo mesmo. Cara, e se empatar, por exemplo, se tem um empate aí e o Al Hilal ganha, fica no empate triplo. Real Madrid empatou com Salzburg e Al Hilal. Salzburg e Al Hilal empataram também. Eu não sei como é que vai decidir isso daí. Exatamente. Acho que Todos os três seria. empataram entre si. Sim. É um Aí eu acho que é saldo de gols geral. geral. Talvez seja. E aí o Não, Salzburg ficaria de fora. Então é. isso. Então, fechamos aqui a nossa fase de grupos. Vamos ao mata-mata. Ficou assim um lado da chave. A gente teria Al Hilal e Manchester City. Fluminense e River, duelo sul-americano. Legal, legal. Chelsea e Bayern, um duelo europeu também. PSG e Palmeiras. É, o Palmeiras tomou para dentro. Esse é um lado da chave. O outro lado da chave, a gente tem Juventus e Real Madrid. Já final de Champions League aqui. Assim como Chelsea e Bayern. Monterrey e Borussia Dortmund. Boca e Flamengo. Jogão. Isso que a FIFA quer que aconteça, inclusive. Não sei A se você FIFA viu. que acontece, eu vi. É, vai ser um show de torcida em plenos Estados Unidos. E Inter Miami e Botafogo. A chance da gente Botafogo ter um, feliz. um, um Flamengo e Botafogo nas quartas de final é gigantesca.
Seria um baita de um jogo e ainda garantiria um brasileiro nas semis. Exatamente. Mas acho que podemos deixar para fazer as oitavas quando os grupos estiverem todos definidos, ou você já quer ir ousando até o final? Acho que vamos fazer só mais uma até as quartas? Ou Até então a as gente pode quartas? fazer uma simulação do mundo paralelo, mudando os grupos que a gente ficou em dúvida para ver como é que isso muda o chaveamento. Beleza, vamos lá. Aí a nossa simulação mais para frente, vocês terão que aguardar um próximo vídeo. Então, mais uma vez reforçando, se inscreva no canal e ative o sininho para quando esse vídeo sair. Exato. E deixa o like para a gente saber que vocês gostaram desse formato. Isso aí. O que a gente teve dúvida foi do PSG passando em primeiro e o Botafogo passando em segundo, né? Acho que foi esse mais um. Vamos Esse passando aqui. para aí vendo. Desse tem o Benfica passando em segundo, existe a possibilidade, né? Quer colocar? Isso. Vamos botar o mundo Atlético paralelo. Isso. Esse aqui, acho que não tem muito segredo. Esse aqui tem a River e letra A, Inter. River e Inter. Colocar um mundo, por exemplo, que a Inter ganhe e o Monterrey ganhe. Teria que ser Inter e Monterrey nesse grupo aí. Então Inter em é. primeiro e Monterrey em segundo. Beleza. Esse aqui acho que não tem muito. Tem do Fluminense passando em primeiro. Isso. Trocar? Coloca aí Fluminense primeiro, Borussia em segundo. E acho que esses dois aqui não. Esses dois últimos. Pode botar Real Madrid e Salzburg, mas eu acho difícil passarem os dois. Acho que No mantém grupo, aí. no grupo do Palmeiras, que a gente não viu, acho que deve ser isso mesmo, né? Não vejo nem Porto nem Al-Ahly Exato. conseguindo salvar. Então vamos ver como é que ficaria nesse chaveamento. Salzburg e Manchester City. Borussia Dortmund, Inter de Milão. Chelsea, Bayern. Palmeiras e Botafogo. Um brasileiro já nas quartas, mas já mata também, já elimina um dos brasileiros. Isso aí. E na próxima fase jogarão provavelmente contra o Bayern de Munique. Isso, e rivalidade do Campeonato Brasileiro de 23, de 24, né? Tem história aí. Agora, Sempre agora bons jogos. indo para o Mundial. A gente tem aqui Juventus e Real Madrid, que seguiu. Monterrey e Fluminense. O Fluminense está com sorte nessas simulações, hein? Flamengo e É. Benfica. É Flamengo. Inter, Miami e PSG. A revanche de Messi, será? Aí poderíamos ter um Flamengo e PSG e um Fluminense e Real Madrid. E um cenário onde que o Real Madrid pare de esperar, né? Se o Flamengo chega na semifinal, poderia ser contra o Real Madrid. A redenção? É isso aí. A redenção de Marcos Braz? Será que vai acontecer? Que nem está mais no Flamengo, né? Está no Remo. Está no Remo. Eu agradeço a Deus pelo Remo ter contratado ele antes do Cruzeiro demitir o Alexandre Matos. Cara, eu acho que o cenário 1, inclusive, é bem melhor para os clubes brasileiros, hein? Porque a gente praticamente conseguiria garantir um brasileiro nas semis. Eu acho que a gente tem alguns cruzamentos ali mais fáceis, tem uns cruzamentos de Libertadores, que apesar de ter a rivalidade, também são adversários que os nossos times estão acostumados. Eu acho que o cenário 1 que a gente montou, que a gente acredita que é mais provável, é melhor para os brasileiros. Exatamente. No cenário 1, o time brasileiro que teria mais dificuldade é o Palmeiras, que enfrentaria o Paris Saint-Germain, mas de resto o Fluminense ele estava enfrentando, deixa eu só voltar aqui no grupo para dar uma olhada, ele enfrentaria o River Plate. mesmo, o River Plate. E Botafogo e Miami. Botafogo e Miami, Flamengo e Boca. Esse seria o Flamengo e os Boca. confrontos. Tem alguns grupos que estão em aberto, mas outros já estão com cenários bem definidos, até com os dois times classificados, como está acontecendo no grupo de City e Juventus. Então, bom a gente ficar de olho nessa última rodada, que tem times entrando sob pressão, caso de PSG, Atlético de Madrid, ver o que esses times vão conseguir fazer nessa última rodada. E também ver como os brasileiros vão se portar depois de essas duas primeiras
tendo muito sucesso, né? Estão roubando a cena no Mundial. Exato, né, eu acho que inclusive falando do resultado, se a gente tivesse feito essa simulação antes do mundial, eu não acho que a gente chegaria talvez num cenário tão bom com os 4 brasileiros passando, sendo 3 ou 4 mesmo em primeiro lugar. Eu acho que só isso já é uma uma vitória, assim, do futebol brasileiro, e eu acho que tem totais condições de ir por mais. Não também eu acho que eu sou muito mais, positivo do que eu estava antes de começar essa competição. Eu não achei que a gente ia ser amassado, mas eu também não via um cenário tão bom como a gente está vendo. Então eu estou muito confiante para essa fase e para as próximas também. Eu consigo ver um brasileiro chegando na semifinal, com não vou dizer que é óbvio que vai chegar, mas não acharia nem um pouco não ficaria nem um pouco surpreso se isso acontecesse agora. Exato. Existe um cenário até factível dos brasileiros todos passando em primeiro lugar nos seus grupos. Porque até o momento é o que tá acontecendo. E assim, eu continuo até com uma mesma visão sobre o resultado final do que seria bom para brasileiro, os brasileiros, que é quartas de final já está excelente para os times brasileiros nessa competição. Passou daí já é espetacular. Chegar numa semifinal é algo absurdo. E se chegar na final, assim, é histórico. E digo mais, se chegar na final, tem que ganhar. Tem que ganhar. Eu acho que uma final, não em questão obviamente um título é mais importante, mas talvez seja mais difícil chegar na final desse campeonato do que ganhar alguns dos mundiais, anteriores que os brasileiros ganharam. Eu acho que olhando por cima a quartas de final já é um ótimo resultado, mas hoje eu falo que ainda depende do cruzamento. E, por exemplo, se pegar um Borussia Dortmund nas quartas, é um cenário factível pelo que a gente construiu ali, eu acho que o brasileiro que jogar entra como favorito, né, no outro cruzamento, se eu não me engano, alguém ia jogar contra o Dortmund numas quartas de final. Então eu acho que o brasileiro entra hoje como favorito contra o Borussia. Ou então se a gente tiver um confronto brasileiro nas quartas, a gente consegue colocar um time nas semis. Eu acho que olhando por cima as quartas é um bom resultado, mas hoje eu já estou com a confiança a ponto de dizer que, dependendo de quem for, tem como o brasileiro ganhar. O próprio Chelsea, nessa situação aí, que é difícil ganhar do Bayern, né, mas pelo que a gente viu do Chelsea contra o Flamengo, acho que um time brasileiro que for contra o Chelsea, olha para o sorteio não feliz, mas acreditando plenamente que é um jogo acessível. Exatamente. É difícil do Chelsea ganhar do Bayern, mas em 2012 também era. E um jogo foi lá e ganhou. Então, essa questão de ser 90 minutos, né, ser o cenário de ida e volta, equilibra muito esses confrontos. Então, pode gerar surpresas. Cara, eu acho que aí quem põe medo é Bayern de Munique, PSG, Real Madrid e Manchester City. Exatamente. De Essas cabeça, quatro. abaixei para ver se tem mais algum time que eu lembro de cabeça, é isso. Não, é só. É isso. Eu acho que os outros jogos, pode até ser que não sejam pleno favorito, mas completamente acessível de ganhar contra qualquer outro adversário. Nesse cenário aqui, para mim, o Flamengo é favorito contra qualquer um que vier de segundo lugar do outro grupo. O Botafogo seria favorito passando em primeiro, porque pegaria o Inter Miami. E aqui um confronto brasileiro acho bem equilibrado. E o Fluminense vejo com condições de passar. A não ser que pegue a Inter de Milão, vejo o Fluminense com boas chances de passar. Se for a Inter, aí já entra mais como um azarão. Mas Monterrey ou River, eu vejo o Fluminense com boas chances. Eu acho que das simulações que a gente montou, o único que tá assim, mais difícil é o Palmeiras. Que o Palmeiras enfrentaria ou o PSG ou o Botafogo. O PSG, apesar de ter perdido para o Botafogo, é hoje o melhor time do mundo. E Palmeiras e Botafogo é um jogo assim, nesses últimos anos, a gente pode dizer que é praticamente um clássico ali, né?
que decidiram mata-mata de Libertadores, decidiram o Campeonato Brasileiro, tem vitórias importantes e emblemáticas para os dois lados. Então esse jogo aí para mim seria um 50-50 gigantesco. Então o Palmeiras é o único que nenhum dos dois cenários que a gente montou seria favorito em pelo menos um dos jogos. Acho que o Flamengo é favorito nos dois, o Fluminense tem cenário que é favorito e o Botafogo tem cenário que é favorito. Exatamente. E o Palmeiras complicou também porque chaveamento linka ele com o grupo da morte. Aí vem pedreira qualquer seja o cenário que a gente pintar, porque, por exemplo, passa o Atlético de Madrid, também é um jogo difícil. Então, Palmeiras realmente, talvez no grupo teve sorte, porque não pegou um grupo tão forte, mas no mata-mata ele complicou para ele. Mas, Exatamente. por mim, é isso. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Não, acho que é isso. Acho que mais para frente a gente pode fazer outras simulações, mas com os grupos já definidos no meio da semana, a gente pode fazer uma para ver quem a gente acha que vai ser campeão, quem sabe? Pode ser. Uma boa. É isso. Que o pessoal quiser ver esse vídeo que a gente vai fazer lá para quarta, quinta-feira, se inscreve aí no canal, deixa seu like nesse vídeo, comenta, né, o que você achou das nossas simulações, acha que a gente foi lúcido, se a gente foi lunático, o que você mudaria se fosse você fazendo e quem você acha que é favorito nesses confrontos de oitavas aí, tanto esse cenário 2 quanto o cenário 1 que a gente montou. Acho que é isso. É isso. Valeu, galera. Até a próxima.